O governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, disse a aliados que está decidido a ser candidato à presidência da República e que a decisão de Tarcísio de Freitas de se colocar cada vez mais como postulante à reeleição por São Paulo pode ajudá-lo na disputa pelo Planalto. Ratinho Júnior disse que vai deixar o governo do Paraná em abril para concorrer. Eu lembro aqui que a legislação eleitoral determina que ele deve se desincompatibilizar do governo estadual até abril, caso queira disputar a presidência. Ratinho está no segundo mandato, não pode mesmo se reeleger como governador. Poderia se candidatar, por exemplo, ao Senado, mas pelo jeito, Letícia, está focado em emplacar a candidatura à presidência. Nos bastidores, aliados do Gilberto Kassab, o presidente do PSD, sempre disseram o seguinte: não existe a possibilidade do Kassab fechar uma chapa, fechar o apoio a uma chapa encabeçada por um Bolsonaro. O Kassab ele teve vários embates com o Jair Bolsonaro ao longo dos anos, vários. Alguns públicos, alguns nos bastidores. O que acontece? Desde lá de trás, o Kassab já deixava claro para toda a classe política: se o candidato da direita for um sobrenome Bolsonaro, não estaremos juntos. O PSD, que é o partido do Kassab e do Ratinho, é um dos partidos, é um dos maiores partidos do Brasil. Se eu não me engano, teve o maior número de prefeituras na última eleição, tem uma bancada muito grande na Câmara, no Senado. É um partido com peso no país, espalhado pelo país, em cidades pequenas, em algumas capitais grandes também. Então, é um partido com peso, e o Kassab é um habilidoso articulador político, né? Isso é um consenso para a classe política. Essa sinalização do Ratinho Júnior, ela vai de encontro até com aquilo que a gente estava falando antes sobre uma eventual candidatura de Tarcísio para ocupar esse posto, porque o Flávio Bolsonaro saindo candidato, sendo sucessor do pai, a gente vai ver uma divisão na direita, vai ver uma pulverização de nomes. Então, Ratinho vai sair, o Caiado talvez saia, candidato a presidente da República. O Zema já falou várias vezes que tem esse interesse. Então, porque o Flávio Bolsonaro, ele não agrega, ele não aglutina a direita e a centro-direita em torno do nome dele. Todo mundo se sente mais fortalecido para pelo menos tentar. Porque numa dessas, você sai, por exemplo, o Ratinho Júnior sai, não chegou no segundo turno, ele tem um espólio, ele tem um peso da campanha dele para negociar, para barganhar no segundo turno de apoio. E aí, se for um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, muito provavelmente a gente vai ver o Ratinho Júnior e o PSD caminhando novamente com o presidente Lula num eventual segundo turno no ano que vem. No ano que vem, olha, a gente já mudou de ano, em 2026, agora em outubro. Por aí, Diego, é tudo jogo político. E o que você traz agora, o que você consegue negociar lá na frente? Vale a pena entrar? Sendo o nome Flávio Bolsonaro, vale a pena. Se fosse Tarcísio, não valeria, mas sendo Flávio, todos eles já deixaram claro nos bastidores que sim, estão dentro. Agora o Ratinho faz essa manifestação, Diego. Já estamos no ano que vem, como diria lá minha ex, o futuro já começou, Letícia Casado. O professor Paulo, e com os governadores... Tem tanto tempo que a gente está falando de eleição, né? É verdade. Estamos já em 2026. Paulo, sobre esses governadores, o PSD tem um governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que também quer se candidatar à presidência. Sim, sim. Nesse contexto que a Letícia já apresentou, né, eu vou, então, pegar o contexto de futuro do que pode representar essa candidatura, seja do Ratinho Júnior, seja do Eduardo Leite, né? Essa eleição, se decidida nesses termos que a Letícia apresentou, com uma vitória do Lula, nós teremos uma derrota significativa do bolsonarismo, né, numas eleições nacionais, e aí se abre todo um caminho para 2030 de um Lula que não pode mais se reeleger, por um lado, então, o campo progressista ali com uma disputa interna de quem pode ser o herdeiro do seu espólio eleitoral e seu possível candidato a sucessor, mas, do outro lado, a direita também vai começar a fazer uma outra disputa. E já começa a ecoar nessa outra disputa alguns discursos, né, de uma direita que se apresenta mais democrática. No momento ela se chama de terceira via, né, como trazendo de volta ali alguns dos princípios, né, mais neoliberais que estiveram muito presentes
na política desde os anos 80, né, e começou a entrar em crise há um pouco mais de 10 anos. Então, tentando trazer, né, de um lado, uma direita mais democrática, né, menos defesa de pautas para lá de antidemocrática para diversas minorias, inclusive atentando contra a própria democracia, como foi o caso do bolsonarismo em 8 de janeiro de 2023, por um lado, mas também tentando, né, manter esse grupo no seu controle eleitoral para se tornar viável e aí sim, em 2030, chegar à presidência da República de forma autônoma, coisa que o Centrão nunca conseguiu desde a nossa redemocratização no que diz respeito a voto direto. Né? Desde os votos diretos, nós não temos o Centrão conseguindo vencer uma eleição da presidência da República. E nas eleições já municipais do último ano, o Centrão avançou muito. Não só o PSD, né, que é esse que tem mais prefeituras, mas também União Brasil, o MDB, o Republicanos, que cresceu muito. São esses partidos, né, protagonistas junto com o PP, que está mais à direita, hoje ainda mais bolsonarista, e quem sabe o PL, que formam esse bloco do Centrão que pode ser muito competitivo e quem sabe até vencer as eleições de 2030. E aí, quem já se apresenta e já se testa em 2026, como Ratinho Júnior e Eduardo Leite, pode ter vantagem nessas articulações aí para ser o representante desse novo bloco de direita que pode surgir nos próximos anos.